Desenhar mãos. Muito simples, óbvio, é só você não desenhar elas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, se inscreve no canal. Tô brincando aqui, não é TikTok não. Eu até perguntei no Discord se vocês tinham dificuldade em desenhar mãos e parece que... Meu Deus, quanta gente! Mas relaxa que hoje eu vou ensinar tudo que eu sei sobre o desenho de mãos. Mas antes de começar, vocês estão ligados que eu ensino muita anatomia aqui no canal, e um dos meus objetivos é sair da zona de conforto. Então aprender cenário, por exemplo, seria uma boa solução. Mas eu já zerei o tutorial tudo, eu preciso de mais conteúdo. Então, por quê? Por que não fazer um curso? E é aí que a Skillshare entra com a nossa solução. Yo, agora chega de backgrounds no Paint. A Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade. E olha só coincidência, eu sou desenhista e você também. Milhares de aulas e membros que se reúnem para encontrar inspiração e dar o próximo passo em sua jornada criativa. E olha só, eu já achei o curso de background que eu precisava. Aí é claro, se você quiser, o nome dele é Digital Paint Concept Landscape. Nossa, meu inglês tá uma bosta. Mas não tem problema, até porque a plataforma inteira da Skillshare tem legendas em português e em outras línguas também. E quando eu falo toda a plataforma, é realmente toda. Mais de 40 mil classes pra você aprender. Em resumo, conteúdo à vontade pra você estudar e explorar, sem ser necessariamente voltado só a desenho. Mas já que no meu público tem um monte de desenhistas, se liga. Anatomia, porque aí você desenha seus personagens melhor. Perspectiva, pra desenhar figuras, objetos e cenários. Pintura, pra deixar o resultado final do seu desenho muito mais colorido, bonito e vivo. E não é acesso só a um curso. Quando você vira membro da Skillshare, você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Com um detalhe, boa parte dos cursos tem a durações das aulas bem curtas e você consegue assistir várias no mesmo dia. Já tô vendo tu maratonando que nem série. E se ligar só, as primeiras 1000 pessoas que clicarem no link na descrição vão ter acesso a um mês de Skillshare Premium, totalmente gratuito e acompanhando diversos benefícios, como por exemplo fazer parte da comunidade e receber diversos feedbacks pelos seus projetos, ter acesso a classes de maneira offline e totalmente sem anúncios, além de você apoiar os professores que estão produzindo. Então se você quer uma nova skill, Skillshare. Vamos começar aqui então com as formas básicas, como sempre. Assim a gente consegue entender e ter uma noção de como aplicar a mão independente do ângulo. Até porque essa forma aqui que parece um browniezinho que você vê muito pessoal falando te ajuda a enxergar o desenho de maneira tridimensional. E quando eu falo sobre outras pessoas falando, é porque essa forma é popular, e quando você tá aprendendo a desenhar formas geométricas é muito comum de você iniciar por ela. Porém eu acrescento a ela mais algumas coisas, como esse quadradinho que eu uso ali embaixo para fazer o dedão, além desses círculos que eu coloco em cima que parece a frente de um carro, e eles estão meio que juntos ali no centro porque mais pra frente eu vou explicar sobre as conexões dos dedos. Porém, de início, se você souber projetar essa forma, entender ela e conseguir fazer isso em vários ângulos, o que não é tão difícil, acredito, se você tentar aí você vai conseguir, já é um ótimo início. E peraí, mesmo que você seja experiente e ache que tem que pular essa parte do vídeo, eu aconselho que você tenha essa ideia que eu tô passando bem fresca na sua mente, por assim dizer. Além de saber redesenhar e também entender, porque isso se trata de fundamentos da arte e nem os experientes pulam isso. Algo a acrescentar nessas formazinhas de brownie para você desenhar as mãos são meio que os volumes que você tem do lado esquerdo e direito, que é do dedão e também de uma espécie de gordurinha que você tem abaixo do mindinho. Eu vou falar gordurinha. Eu sempre achei interessante guardar esse tipo de informação básica porque elas me ajudam a lembrar de informações mais complicadas. Então lembrar que a mão tem uma gordurinha do lado faz eu lembrar que a mão tem formas e volumes dentro da palma e também como ela é projetada levemente para fora do pulso. Então se você quiser guardar esse tipo de informação, eu gosto de fazer isso porque é como se fosse um mapa na minha cabeça e me ajuda a não ficar perdido em tanto pensamento aleatório. Mas em geral, independente de você querer guardar informações simples ou mais complicadas, é legal você entender elas porque na hora de aplicar nas mãos, tira qualquer sensação de estranheza que teria antes e melhora seus desenhos. Um outro detalhe a se notar que eu mostrei ali no desenho foi que eu fiz uma espécie de arco acima dos dedos como se fosse um leque. Eles não só ajudam a mapear onde vai ficar os dedos, mas também o tamanho deles, sendo do mindinho, que é o menor, até o dedo do meio, que é o maior, e abaixo um pouco no dedo indicador. E já que entramos no assunto sobre dedos, dá pra me aprofundar melhor, até porque entendemos como é que funciona a forma básica ali da mão pra conseguir aplicar esses famosos aí que criam diversas variações na mão em diversas poses. Inclusive esse é um dos motivos de não ser tão fácil de desenhar mãos e ser um problema pros desenhistas, até porque ela cria diversas silhuetas e não uma forma básica, e fica difícil de deixar isso harmônico. Mas tem algumas dicas simples, como por exemplo, separar o dedo em 3 partes. Essas 3 partes onde você tem dobras, ou seja, eixos, você pode dobrar o dedo meio que 3 vezes. E por mais que essas divisórias sejam visíveis em todos os dedos, dedos magros representam elas muito mais fácil. Mas como eu tinha dito, mesmo que você separe o dedo em 3 partes e consiga entender elas, você ainda vai precisar aprender a harmonia entre os dedos e como eles interagem entre si, ou como o pessoal da gringa gosta de chamar, relações entre eles. Começando pelo dedo do meio e o anelar, que são os que mais se afetam, onde eu representei com a cor verde. É praticamente impossível você mexer um sem mexer um pouco do outro. A próxima relação que eu pintei de amarelo é o indicador e o mindinho. Um não pode afetar o outro, lembrando que o dedão não é afetado por nenhum dedo. Por fim eu demarquei aqui os dedos que se afetam, mas não muito, ou seja, se você movimentar um, vai movimentar um pouco do outro. Em roxo o indicador e o dedo do meio, e em azul o anelar e o mindinho. Tem um detalhe que eu falo por experiência própria, que eu pulava e eu acabava não gravando ele tão bem na minha mente. Achando que eu sempre gravava ele, que eu sempre tinha ele de cabeça que era fácil de fazer, eu acabava por não dar importância e não colocar nos meus desenhos, que é como conectar os dedos entre si na palma. Se você abrir sua mão agora, vai notar que tem uma espécie de pelinha que conecta os seus dedos, e você pode ver elas de maneira diferente, tanto se você virar a palma para o seu rosto, tanto se você virar a palma para baixo.
Quando a palma tá pra baixo, parece que forma um D, que nem eu tô fazendo ali no desenho. Já com a palma virada pra cima, você só percebe uma curvinha simples. Agora eu vou falar de algo que é razoavelmente polêmico no quesito de desenhar a mão. Quando você vai desenhar um punho fechado e ele não parece um punho real, ele sempre vai ficar meio artificial. Primeiramente tem a variação de tamanho dos dedos, onde a maioria dos iniciantes erram por fazer ele praticamente reto quando tá com o punho fechado. E se você olhar bem, essa diferença de tamanho parece que forma um teto de uma casinha. E na parte de baixo vai ter esse mesmo formato, só que ao contrário, né? Ele vai estar ao inverso. E além disso tem um detalhe simples que quando você fecha a mão, independente de ser só alguns dedos, eles sempre são puxados na direção do centro. Então saber as variações de tamanho e puxar pro centro faz a mão ficar bem mais dinâmica. E lembra que eu tinha passado a relação que os dedos têm entre si? Também tem entre as dobras dos dedos, ou seja, você não pode dobrar o dedo da maneira que você quiser e achar que vai ficar harmônico. Não vai. Eu mostrei agora nesses 3 exemplos em cima, um normal e 2 errados, né? E aqui eu vou mostrar embaixo como é que seria esses 2 errados se fossem feitos de maneira natural e não aleatória que não se encaixa, né? Basicamente, você não consegue mexer as dobras dos dedos sem afetar as outras um pouco. Um outro tópico bom de se comentar são os volumes, algo que vai te dar uma noção muito melhor da tridimensionalidade que tem as mãos. Ou seja, você conseguir desenhar e parecer que elas estão mais 3D. Para dar um exemplo do volume que a gente tem na palma e nos dedos, eu peguei um exemplo de uma mão pintada em um papel, como se a pessoa tivesse colocado a mão ali. Como você pode ver, ela tem várias falhas no centro e algumas partes dos dedos. E isso acontece justamente por você ter volumes maiores e volumes menores, onde a tinta não pegaria no papel. E para facilitar aí a sua visualização, eu fiz uma mão ali do lado e demarquei em azul como é que ficaria os volumes e aonde fica esses volumes. E uma de cabeça de lembrar onde não tem volume é o triângulo no meio, que parece a luva do Tony Stark. E também tem o volume dos dedos, né? Onde cada vez chegando mais perto da unha, vamos dizer que mais pra ponta do dedo, ele acaba tendo um volume que encosta mais no chão. Isso é claro, você pode forçar e fazer encostar e deixar uma demarcação maior de tinta, mas isso é um exemplo e onde fica naturalmente mais demarcado. E agora bora aqui para um exemplo prático, ou seja, eu vou desenhar várias mãos aí de diversos ângulos e diversas poses para vocês terem uma noção aí de como que eu produzo. Lembrando, vou adicionar aqui um adendo, pelo fator de eu desenhar anatomia e focar nisso desde que eu comecei a aprender a desenhar, por mais que não seja muito tempo, eu já tenho um costume maior e acabo pulando etapas que eu já tinha comentado, mas eu tive que aprender elas, eu tive que entender elas, e eu ainda uso elas muitas vezes para produzir poses que eu não consigo ou que eu tenho, querendo ou não, uma dificuldade. Então não se sinta atrasado, não se sinta ruim por ter que fazer um passo ali, por ter que desenhar, por exemplo, o quadradinho antes de desenhar a mão, porque você não consegue desenhar ela direto, se baseando em uma referência. É porque, cara, isso é normal, você vai ter que fazer diversas poses, vai ter que desenhar diversas vezes até você conseguir fazer um negócio ali direto, e ainda mais, você vai ter que desenhar muito mais até você conseguir fazer os negócios sem referência nenhuma no caso. E por favor, não tenham medo de usar referência, pega a referência à vontade e vai estudando. Você tem a melhor referência que alguém pode ter, que é literalmente a sua mão. Olha pra sua mão e reproduz na pose que você quiser. Outra coisa boa que dá pra você usar é um método chamado desconstrução. Você vai pegar uma foto, pode ser sua mesmo, e você vai desconstruir ela com as formas que eu tinha passado anteriormente. E depois você vai tentar replicar do lado essa desconstrução que você fez, porque tudo vai ficar mais claro na sua cabeça. Não vai apenas traçar por cima e depois completar a mão, porque isso não vai resultar em nada. Então na hora de desconstruir eu usei aquele formatinho de Brownie ali, tentando aplicar junto com a perspectiva da mão. Eu também usei cilindros para separar as 3 partes dos dedos, onde é uma coisa que eu não tinha citado no início, porque é uma coisa muito básica normalmente de você pensar, mas caso você não tenha aí uma ideia de como fazer ali projetar os dedos de maneira geométrica, é só usar 3 cilindros. Só cuidado para não deixar os dedos grossão ou parecendo uma salsicha, senão vai ficar estranho. Pra quem viu o vídeo até agora e não saiu pulando que tem doido, percebeu que eu não dei exemplos de anatomia mais profunda, ou seja, eu não passei sobre a parte muscular e sobre a parte óssea, até porque não é muito necessário, assim como no corpo normal, quando você vai desenhar, você não precisa gravar coisa demais, a mão é a mesma coisa. Então você não vai precisar gravar o nome de todos os músculos, ossos e tudo mais. Saber como eles funcionam e como eles interagem ali na sua mão, que é mais importante, porque assim você vai saber como é que deixa a mão mais natural na hora de você reproduzir nas suas artes também. Ainda assim eu aconselho que você pegue, por exemplo, um raio-x, alguma coisa ali, um modelo ósseo de mão, só pra você ter uma noção de como é que funciona, porque talvez isso te dê um eureka, ele te dê ali um clarão assim na sua cabeça que você fala, ah tá, é aqui que eu coloco a dobra, é aqui que eu coloco a junta, ah tá, é aqui que vai dobrar, é aqui que não pode mexer porque é pro osso ali, não tem como mexer o osso, não vai dobrar o osso. E é engraçado que você pode misturar essa parte do estudo ósseo com a parte já de uma mão completa, se você estudar uma mão magra, porque a mão magra ela já destaca muito bem os ossinhos da própria mão ali, então é bem visível, é fácil de estudar. E pronto, nesse exemplo aqui eu terminei e eu fiz cerca de 35 mãos, e nelas dá pra perceber alguns padrões. Como por exemplo, esse formato de trapézio, que fica mais visível quando você tem o dedão à mostra. Não é uma regra, mas ver esse tipo de coisa na sua cabeça ajuda.
Outro detalhe também é porque entre o nosso pulso e a nossa mão fica um pouco mais baixo, então a gente tem uma espécie de decaimento em alguns exemplos. E por fim, eu só mostro o volume que você tem da gordurinha ali abaixo do mindinho e também da projeção do dedão. Mas deixa eu dar uma dica que eu não vejo nenhum tutorial falando muito, que é basicamente que as mãos elas têm sentimento. Eu sei, parece estranho falar isso, mas calma que eu vou explicar. Basicamente, as nossas mãos elas vão ter uma especificidade que vai acompanhar o nosso corpo. E enquanto eu tô falando aqui com vocês, enquanto eu dublo esse vídeo, eu tô gesticulando com as minhas mãos também. Isso acontece porque é meio que natural, eu acho que deve ter alguma coisa do nosso cérebro que faz isso, mas eu não sou cientista, eu não vou saber. E em resumo, o que eu tô tentando dizer é que dentro de uma composição tudo importa. Então, por exemplo, se o rosto da personagem tá muito bravo e você colocar uma mão muito delicada, vai ficar estranho. E vice-versa, então se fazer uma personagem carismática, dando um sorrisinho bonitinho, e fechar o punho dela como se ela estivesse com 100% de ódio no coração, acaba que não faz sentido, que é basicamente o exemplo que eu tô mostrando aí pra vocês. Sei lá, essa posição só faz sentido se ela estiver segurando uma mochila atrás das costas, mas de maneira natural fica estranho. E é claro que não pode faltar aquele famoso estudozinho de pintura no vídeo, então eu tô terminando aqui de pintar pelo menos a mão da personagem pra dar um destaque bonito pra thumb. E em breve eu vou melhorar em pintura ao ponto de eu poder fazer algum tutorial melhorzinho pra vocês e mais atualizado de como que eu tô pintando atualmente. E um detalhe final que é muito importante. Se inscreve no canal, mano. É só clicar no botão, por favor. Se inscreve no canal, só clicar no botão.